Olá, bem-vindos ao nosso Boa Noite Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 28 de outubro, e como tal, fazemos um balanço de como foi a semana nos principais mercados, no exterior, por aqui, o lado político, os principais dados econômicos divulgados. E eu vou começar dizendo que a Bovespa mostra boa recuperação no ano de 2016, o índice já beirando os 50% de valorização, e a prudência deveria dominar um pouco os investidores. Porém, nós temos que considerar as quedas anteriores, a mudança de rumo introduzida por Michel Temer e sua equipe, e a implantação e a expectativa de implantação de novas medidas reinantes para os próximos anos. Os mercados, claro, sempre antecipam essa situação e o diferencial parece ser mesmo o fluxo de recursos canalizados para o mercado. Basta olhar a posição comprada em índice dos investidores estrangeiros e, principalmente, o fluxo de recursos alocados, que até o dia 26 de outubro montava 3,5 bilhões de reais e no ano já atingindo 16,6 bilhões de reais. Durante a semana, no âmbito político, o maior destaque ficou mesmo por conta do desentendimento entre os três poderes, depois de declarações fortes do presidente do Congresso, Renan Calheiros, respondida quase no mesmo tom pela presidente do STF, Carmen Lúcia, mas aparentemente o presidente Temer conseguiu contornar a situação numa reunião ocorrida no último dia 28. E também devemos lembrar que durante a semana tivemos um dado positivo com a votação em segundo turno da PEC 241, aquela do teto de gastos, e essa PEC agora segue para o Senado e a primeira votação deve ocorrer por volta do dia 9 de novembro. Na economia, tivemos ao longo da semana um anúncio do saldo comercial até a terceira semana de outubro, e o superávit no ano já atinge 38 bilhões de dólares. O Banco Central também anunciou o déficit em conta corrente até setembro de 13,6 bilhões de dólares, em 12 meses chegando a 23,2 bilhões, mas o menor déficit desde o ano de 2007. E esse déficit, além de tudo, é amplamente coberto pelos investimentos diretos no país, o que nós chamamos de IDP, que atinge em 12 meses 73,2 bilhões de dólares. Já o Tesouro Nacional anunciou que a dívida pública federal em setembro vazou os 3 trilhões, para ser exato, 3,05 trilhões de reais, com a participação dos estrangeiros em queda para somente 15% desse total. Já o déficit primário do governo central até setembro foi de 96,6 bilhões de reais e em 12 meses ele atinge 138,2 bilhões, quase dentro da meta do governo. Anotamos ainda que as receitas reais encolheram 7%, enquanto as despesas reais subiram 2%, o que é uma situação que ainda mostra descontrole das nossas contas. Tivemos ainda, como um dado principal da semana, a divulgação da ata do Copom, que reduziu a taxa Selic para 14%, vindo de 14,25%. Os investidores esperavam que a ata viesse um pouco mais suave do que o comunicado, que veio duro, mostrando incertezas da economia, ponderando esses dados para que a inflação caia, e acabou que veio pesado novamente, e isso permitiu uma leitura de que o Copom deve manter a velocidade cruzeiro de redução de 0,25 e não mais de 50 pontos percentuais como se esperava. Portanto, esse foi um dado destoante. E o Banco Central também divulgou que o estoque de crédito, encolheu 0,2% no mês de setembro, em 3,1%, e a inadimplência média atingiu 5,9%, com a inadimplência da pessoa física em 6,2%. Aliás, destacamos que o endividamento das famílias
está alto em 43,1% e o comprometimento da renda também alto em 22,2%, isso considerando a parte imobiliária. E a Receita Federal anunciou que a arrecadação de setembro foi de 94,8 bilhões, em queda de 8,2%, e no acumulado a arrecadação atinge 911,2 bilhões de reais, uma queda real de 7,5%. Além disso, tivemos a repatriação de recursos colocados no exterior, que deve arrecadar alguma coisa muito próximo de 50 bilhões. Já estava em 44 bilhões no final da semana. E o IBGE mostrou dados da PNAD contínua para o trimestre encerrado no mês de setembro, taxa de desemprego em 11,8%, queda da renda real de 2,1%, a população desempregada, ultrapassando 12 milhões de pessoas e a população inativa chegando a quase 65 milhões, 64,6 milhões de pessoas. No cenário externo, a semana incorporou a divulgação de indicadores PMI, Índice de Atividade da Indústria e do Segmento de Serviço, para diferentes países. De modo geral, vieram com comportamento misto e eu destaco a Alemanha melhorando, a zona do euro também e até o Japão. Na Alemanha, tivemos a divulgação do índice IFO de sentimento empresarial, que subiu para 110,5 pontos em outubro, e a confiança do consumidor GfK caiu para 9,7 pontos. E, além disso, Deutsche Bank, que foi muito citado como problemático, mostrou um lucro de 278 milhões de euros, saindo de uma situação de prejuízo. Já na zona do euro, os países membros emprestaram para a Grécia 2,8 bilhões de euros, mesmo depois de ministro alemão ter dito que a Grécia não precisava de alívio da dívida e sim de reformas estruturais. Falando um pouco de Reino Unido, a primeira-ministra Theresa May vazou um discurso dela mostrando, dando um alerta, na verdade, com relação aos prejuízos de saída do Brexit, e ex-primeiro-ministro diz que deveria haver um novo referendo. Nos Estados Unidos, seguimos com aquele tema recorrente de elevação da taxa de juros, pode acontecer no mês de dezembro, e algumas mudanças na previsão dos analistas com relação à aceleração da economia americana. A divulgação do PIB ocorrida no último dia da semana, uma taxa anualizada de 2,9%, deu força para esse aumento no mês de dezembro, mas ainda assim de forma bastante gradual. Tivemos ainda o índice de atividade de Richmond, que também evoluiu para menos 4 pontos, e o de Kansas, que ficou estável em 6 pontos. Vendas pendentes de imóveis cresceram 1,5%, mais do que o previsto até, e imóveis novos de setembro crescendo 3,1%. No final do dia de sexta-feira, tivemos a divulgação de que o FBI vai reabrir investigações com relação aos e-mails disparados da sua conta pessoal de Hillary Clinton, e isso acontece 11 dias antes das eleições. Com isso, os mercados reverteram, caíram e depois até recuperaram no finalzinho. Além disso, tivemos Irã e Iraque dizendo que são contrários ao congelamento da produção e que os dados da OPEP estavam errados, isso numa preparação da reunião que vai haver no mês de novembro. E por aqui, também uma notícia de última hora, foi que o governo decidiu implantar novamente a bandeira amarela para a tarifa de energia, e isso vai agregar mais alguns pontinhos na taxa de inflação. São 3 notícias negativas para o mercado e afetaram o mercado na parte da tarde. O resumo da semana: o Ibovespa encerrou a semana com uma alta de 0,31%, índice em 64.307 pontos, Dow Jones praticamente estável, alta de 0,09%, e Nasdaq encolhendo 1,27%.
O dólar teve uma semana de alta de 1,11%, encerrou a semana a 3,194. Falando agora um pouco de perspectivas, a próxima semana será entrecortada pelo feriado do dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, e outros mercados estarão abertos, o que certamente agrega maior risco e principalmente considerando que muitas ações por aqui já subiram 100%, mais de 100% ou muito próximo disso. Como consequência, certamente aumentam os riscos de pressões vendedoras não tão bem absorvidas pelo volume de recursos que ingressam no mercado. Porém, o fluxo canalizado até aqui segue forte e os ativos depreciados dão base a que a Bolsa possa sustentar uma alta. Além disso, não temos emissões de novas ações. Aliás, nessa semana tivemos uma emissão que abriu em queda, inclusive na última sexta-feira, a Alia, e vai certamente regular o fluxo quando houver um volume maior de emissões. Esse fluxo dá chance para que o mercado possa seguir em alta e outros mercados já operam, e eu devo lembrar isso, muito próximo do topo histórico, enquanto aqui na Bovespa trabalhamos cerca de 10 mil pontos abaixo disso, alguma coisa próxima a 17% abaixo. Seguimos certamente acreditando que o governo do presidente Temer vai angariar maior volume de credibilidade, inicialmente pela aprovação da PEC 241 e depois numa parada muito dura com relação às reformas da Previdência, essa sim mexendo no bolso de todos os brasileiros. Temos ainda pela frente a safra de balanços do terceiro trimestre, que mexe pontualmente com diversas ações. Nessa semana mexeu com as ações da Vale e certamente vai modificar preços relativos, já que a maioria dos balanços estão saindo melhores do que foram no segundo trimestre do ano. É exatamente diante desse quadro que seguimos acreditando que a Bovespa possa consolidar a passagem pelos 64 mil pontos e, com isso, abrir objetivo para 69 mil pontos. Mas alertamos que ainda vamos ter muita volatilidade, muita mudança de sinal entre pregões e, certamente, alguns pregões de realizações de lucro não tão bem absorvidas. Além disso, precisamos contar com mercados no exterior também com uma posição mais consistente de alta. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom final de semana e estaremos de volta na segunda-feira de manhã bem cedo. Até lá.